Oi, gente, boa noite, que bom que vocês estão aqui. Eu estou vendo que já tem centenas de pessoas aí nos assistindo, já vi gente até de Miami, de fora do Brasil, aqui da América do Sul também, Chile. O que eu vou apresentar aqui hoje para vocês pode mudar a trajetória do seu negócio e da sua carreira como arquiteto ou profissional que trabalha na construção civil. Eu vou te mostrar hoje uma grande oportunidade. Então eu te peço que fique aí até o final. O que você acha de trabalhar com uma das maiores tendências da arquitetura mundial e fazer disso um passaporte para se destacar no mercado da arquitetura e da construção, virar uma referência, conquistar autoridade, ser desejado pelos clientes e virar um verdadeiro imã de projetos? Aumentar o seu faturamento em pelo menos 30% em um ano e fazer com isso o seu negócio se transformar, a sua vida se transformar. Gente, na aula de hoje eu vou te ensinar a alcançar tudo isso com o que é uma das maiores tendências da arquitetura mundial, os containers. É isso aí. Esse sistema construtivo, ele chama muita atenção, tem uma mídia espontânea porque ele tem muita plasticidade, ele é conceitual, tem estilo, design único, ele é muito dinâmico, é versátil, o que gera uma mídia espontânea, como eu disse, fortíssima. Dá uma olhada nesses projetos que estão rolando aí. Podem ser executados em 1/3 do tempo. Você sabe o que é isso? Uma obra que levaria um ano pode ser feita em 4, 3 meses. Isso é muito impressionante. São obras limpas, secas, sustentáveis, são fabricadas em ambientes controlados, verdadeiras fábricas de casa. E isso gera qualidade, isso gera previsibilidade orçamentária, sem estresse, imprevistos, atrasos, dores de cabeça que as famosas obras têm. São transportáveis. Você pode alugar um terreno e instalar uma casa container. Você já pensou nisso? Eu faço isso. Eu fiz isso na minha própria casa. E eu poderia falar a noite inteira dessas vantagens. Como essa é uma das maiores tendências da arquitetura mundial, aqui no Brasil ela ainda é um oceano azul, ou seja, tem muito a crescer, tem muita oportunidade boa. A gente está apenas engatinhando. São apenas 15 anos de mercado de construção em containers. E começou justamente com uma das empresas que eu fui sócio aqui em Floripa. São 15 anos de container no Brasil. A gente vem crescendo, a gente que eu falo, quem trabalha nesse ramo, né, esse nicho, vem crescendo, mas ainda é a ponta do iceberg. Eu diria que nem a ponta, ainda nem apareceu. Tem muito a crescer e tendo em vista que outros países já cresceram. Europa, Estados Unidos, Oceania, Austrália, enfim, tem muita gente na nossa frente e fazendo belíssimos trabalhos. E por que nós vamos ficar de fora? Nós temos que entrar nessa de cabeça e eu conto com vocês para estar junto comigo. Então, o que eu estou te apresentando aqui é uma oportunidade. E o momento certo de entrar nessa oportunidade é agora. Se destacar é agora. Quem chega na frente bebe água limpa. E esse mercado, se nós transformarmos ele em um mercado que bons profissionais e boas empresas trabalham bem, a gente pode crescer ainda mais e se tornar um case de sucesso internacional. Ser visto como um profissional diferente, para você que é arquiteto ou profissional da área da construção civil, você trabalhar com arquitetura em containers, você vai ser visto como um profissional diferente, um profissional de vanguarda, um profissional que pensa fora da caixa. E isso atrai muitos olhares, principalmente com o uso das redes sociais. E quem disse que você, no caso, se trabalhar com outros sistemas, com outras tipologias construtivas, você, ao aprender o container, você teria que deixar as outras de lado? Não, muito pelo contrário. A arquitetura em containers ela vai ser mais um produto para você oferecer na sua prateleira de produtos. Ela vai ser mais uma possibilidade para você entregar ao seu cliente. Já pensou nisso? Então, é uma forma de você se diferenciar no mercado, é uma forma de você atrair novos olhares, novos clientes, novos negócios para o seu escritório, para a sua fábrica, se você é um investidor, um empreendedor, tá? Então, é isso.
é uma oportunidade, o momento de entrar é agora. Empresas que já trabalham nesses últimos 15 anos aí de mercado de arquitetura em containers do Brasil, tem muita gente trabalhando, mas o foco, infelizmente, não é a qualidade, não é o compromisso, não é o prazo, não é a previsibilidade, enfim, tem muita gente trabalhando de maneira errada e isso puxa o conceito desse sistema construtivo no Brasil para baixo. Infelizmente nós temos que falar a verdade. E eu tenho aqui uma missão, desde que eu entrei nesse mercado, eu tenho uma missão, e quem me conhece sabe, eu tenho uma missão de que a boa arquitetura deve ser mostrada, a boa arquitetura deve ser executada de forma bem feita. A gente deve encantar os clientes, nós devemos surpreender para o lado positivo e fazer belíssimos projetos. Nesse vídeo, nessa aula de hoje, eu vou te mostrar uma corrente, um diagrama, um método que funciona e já foi passado para mais de 200 pessoas, passado e testado por mais de 200 alunos profissionais, tá? E o conteúdo de hoje, gente, ele vai se dividir em duas fases muito importantes, em duas fases bem distintas. Primeiro eu vou falar o que você não deve fazer, os principais erros desse sistema construtivo aqui no Brasil, e depois eu vou te falar a maneira correta de se trabalhar, como que eu trabalho, como que eu cheguei até aqui, como que eu faço para crescer cada dia mais, para me tornar um imã de projetos. E talvez, gente, a esmola quando é demais, o santo desconfia. Talvez vocês estejam pensando que eu estou exagerando, falando desses números, desse crescimento, mas a verdade é que eu estou sendo conservador. Se eu te falar o que o meu escritório cresceu em 1 ano e meio, vocês vão achar que é brincadeira, mas é muito mais do que os 30% que eu estou te falando que esse método pode fazer por você. Bem, eu abri o meu estúdio há cerca de 1 ano e meio. Anota aí, 1 ano e meio. E de lá para cá, eu tive que montar uma equipe. De lá para cá, não, de dezembro para cá, eu tive que aumentar a minha equipe em 6 vezes o tamanho dela. Você sabe o que é isso? É muito forte. E hoje, o rol de projetos que a gente já fez são mais de 30 em apenas um ano e meio, e só hoje nós estamos desenvolvendo aqui no estúdio mais de 12 projetos simultaneamente. Olha só, eu tenho 1 ano e meio de estúdio e hoje nós temos 12 projetos em desenvolvimento. É muito legal isso, né? Eu quero que vocês venham, quero que vocês atinjam, extrapolem esse número. E isso não aconteceu só comigo. Lembra disso, aconteceu com vários dos meus alunos também, como a Carlota, por exemplo. A Carlota, querida Carlota, ela teve contato com esse método e ela começou do zero. E eu tenho muito orgulho disso, porque a Carlota ela executou um dos projetos que eu concebi, ela foi a executora, lá em Nova Friburgo. Quem me conhece sabe desse projeto e ficou uma casa maravilhosa, foi uma casa de revista. Ela fez como seu primeiro projeto uma casa de mais de 350 metros quadrados e essa casa, ela sem dúvida é um dos maiores destaques que eu tenho nas minhas redes sociais, no meu site, enfim, e ficou uma casa de cinema. Ela foi uma dessas pessoas. Tem também a Patrícia, que é proprietária da JP Containers aqui de Penha, do lado de Itajaí. E a Patrícia aprendeu também o método comigo, mas ela não trouxe só ela, não. Ela trouxe a equipe dela toda quando veio aprender o método construtivo, o método de ensino. E foi muito legal porque ela tem um dos maiores players de arquitetura em containers, de transformação de containers em Penha, em Itajaí, na região de Itajaí. E hoje ela cresceu o número de clientes dela, ela aumentou a qualidade dos módulos dela, enfim, foi uma transformação no negócio dela e graças a este método que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Bem, e esses são apenas dois dos diversos alunos, dos mais de 200 que eu já tive comigo, graças a Deus, e que vão vir muitos mais por aí. E, gente, eu moro numa casa container
uma casa container que chama-se Casa Brise. Quem me conhece também sabe o que eu estou falando. Essa casa ela tem 80 metros quadrados. E pensa comigo, você que é daí da área da construção civil, quanto tempo levaria para fazer uma casa, no padrão da Casa Brise, com chave na porta, com porteira fechada, a gente fala lá em Minas? No mínimo 1 ano. Você sabe quanto tempo que eu levei para fazer a minha casa? Levei 3 meses. Pensa no retorno que isso pode ter se for um investidor que estiver fazendo essa obra, essa instalação, esse módulo. Pensa no retorno do investimento maior, mais rápido, com maior previsibilidade orçamentária. Então, foi assim que aconteceu comigo. Eu vivo, respiro isso no dia a dia. Eu sei o que acontece numa casa container, quando está chovendo, quando está fazendo calor. Eu sei porque eu moro, eu respiro isso. Eu trabalho com isso 24 horas por dia. Então, eu sei o que eu estou falando, eu tenho certeza, eu tenho segurança disso que eu estou falando, e é por isso que eu montei esse método. Tá? Clientes satisfeitos, com obras limpas, mais rápidas, lindas e com o mesmo conforto ambiental do que uma obra convencional. É disso que eu estou falando. Mas para quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho da minha história e como que eu cheguei até aqui. Eu não cheguei aqui de paraquedas e tal, estou falando de containers. Não, é o seguinte, eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte e sou arquiteto. Eu já tenho outra faculdade, comércio exterior, mas enfim, eu comecei a arquitetura com 26 anos. E aí, antes mesmo de terminar a faculdade de arquitetura, eu criei uma construtora, uma incorporadora, e nós fizemos uma história muito bonita, muito rápida, um crescimento muito rápido. Nós trabalhávamos com projetos sustentáveis, edifícios sustentáveis, edifícios com LEEDs, com selo GBC. E aí nós tivemos um crescimento muito rápido. A gente trabalhava com prédios que tinham fotovoltaica, captação de água de chuva, que era uma obra limpa, com destinação de resíduos, enfim, toda aquela embalagem verde. E nós tivemos um sucesso muito grande. Foi um crescimento meteórico. E aí o que aconteceu? Nós demos um passo em falso, antes mesmo de concluir o nosso principal carro-chefe na época, nós demos um passo em direção a um outro lançamento. Nós não vimos, nós não ficamos atentos aos sinais que o mercado já dava de recessão. E aí, em 2014, nós lançamos o prédio, veio a recessão e nos derrubou junto. Nós quebramos, foi uma quebra muito difícil de suportar. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque nós crescemos muito rápido, mas nós caímos também muito rápido. Foi muito difícil, foi um aprendizado. Mas o momento foi mais difícil ainda porque ele foi concomitante à morte do meu pai. Meu pai foi acometido com um câncer que o matou com 4 meses. E, enfim, eu tinha acabado de quebrar a empresa, foi um momento muito triste, difícil, e eu precisava de me reinventar, precisava de respirar novos ares, eu precisava de começar de novo. E foi então, eu tinha um projeto, eu tinha uma ideia de mudar, de trazer a construtora para cá. Eu sempre tive um pezinho na praia, né, e para ficar próximo do esporte que eu pratico, que é o kite. E foi então que esse programa meu, esse projeto de mudar para a praia, se daria em 5 anos. E com a quebra da empresa e com a morte do meu pai, eu vim no 4º ano. E quando eu vim para Floripa, foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu precisava de um local para trabalhar quando eu cheguei aqui. E aí um amigo meu, o Carlão, que tinha uma amiga em comum, me falou: Felipe, vai lá no AB, que fica ali na Lagoa da Conceição, que é um coworking e tal, você vai se instalar, vai ter uma estação de trabalho e vai poder começar o seu trabalho na ilha, recomeçar a sua vida e tudo mais. E foi assim que aconteceu. Chegando lá no coworking, funcionava, para minha grata surpresa, a Ferrara Habitat, que foi uma das precursoras de arquitetura em containers no Brasil. Foi uma das primeiras. Isso em 2004, quando eles começaram. E assim, foi um casamento natural, porque chegando lá, a minha afinidade com a Lívia e a dela com a minha foi muito grande, e eu tinha uma expertise em construção sustentável, e o container é uma construção sustentável, apesar de ser um sistema diferente da alvenaria.
Mas eu tinha já um cacuete de construção e ela precisava muito de alguém que executasse as obras da Ferrari. E aí foi que eu assumi esse posto na empresa e com isso vieram aí as glórias, mas também as dificuldades, porque foi muito difícil de arrumar informação para saber como fazer um corte no container, como fazer serralheria, uma solda, como fazer drywall, como fazer cobertura, pintura que desse certo, como fazer fundação, como fazer reforço estrutural, que até hoje tem gente que não sabe fazer aí no mercado e já trabalha há anos. Então, assim, foi muito difícil. E a Ferrari já tinha a sua expertise, mas como ela não tinha na época um galpão, uma fábrica, ela sempre terceirizava esses serviços, então muitas vezes cada dia eu estava com uma equipe diferente e aprendendo, levando surra, levando na marra ali o aprendizado para dentro de casa. E aí assim, foram muitas pesquisas, foram muitos cursos fora do Brasil também, cursos online, foi muita ralação para aprender tudo que eu aprendi. Deu tão certo que depois de um certo tempo eu decidi deixar a Ferrari, abrir carreira solo, seguir aqui com o estúdio e eu estou aqui hoje no estúdio há 1 ano e meio, desde abril do ano passado, e essa é a minha história. E quando eu comecei, gente, é assim que eu comecei nos containers. E quando eu comecei, e de lá para cá, foram dezenas e dezenas de projetos, eu vi muita gente fazendo coisa errada com coisas básicas, com coisas de que 2, 3 meses depois da obra pronta já se dava ali manutenção. E você não pode errar em pontos básicos se você quer fazer uma boa arquitetura em containers. Você tem que fazer uma coisa boa, você tem que inovar, você tem que surpreender o seu cliente, você tem que trabalhar da mesma forma que os gringos trabalham lá fora com projetos que encantam. E o melhor, eles encantam e eles não dão problema, né? Então isso é a minha missão, é transformar este mercado em algo que seja digno de belíssimos e com belíssima qualidade projetos. Uma das coisas que mais me chama a atenção nesse mercado é que as grandes empresas aí, os principais players do mercado, eles pegam um container, fazem 2 janelinhas, uma porta e chamam isso de casa. Para mim, nada mais é do que um escritório de obra, e olhe lá. Às vezes nem o escritório de obra merece tamanho o descaso com qualidade, com compromisso, com garantia de obra. E isso quem sofre, gente, é você que está projetando, é o cliente, é todo o mercado que trabalha com arquitetura em containers, porque isso puxa a régua para baixo. E como eu disse agora anteriormente, a minha missão é subir essa régua para o patamar onde ela merece estar. Eu tenho que transformar, eu tenho que angariar pessoas para se tornar uma equipe, um time no Brasil inteiro, para que nós possamos juntos pipocar projeto para todo lado e fazer disso, fomentar esse sistema construtivo aqui que tanto encanta a tantas pessoas, arquitetos ou não, engenheiros ou não, designers ou não. É isso que eu quero mostrar para vocês, ensinar para vocês e te trazer comigo. Então, antes de falar como fazer, eu vou te falar o que não fazer. Porque se eu tivesse tido uma aula dessa, se eu tivesse tido a oportunidade de aprender o que não fazer, eu teria poupado alguns milhares de reais, algumas centenas de horas da minha vida, energia, e é isso que eu vou fazer aqui para você. O principal erro que acontece no mercado hoje da arquitetura e construção em containers é simplesmente projetos ruins, projetos ineficientes, ou simplesmente, acreditem, a ausência de projetos. As empresas que estão aí no mercado, elas acham, ou alguns profissionais, ou até clientes mesmo, eles acham que o container, por já ser uma caixa rígida, concebida, pronta ali, que é só brincar de Lego, colocar, puxar dali, abrir uma parede daqui, uma porta dali, colocar um banheiro aqui e pronto. A casa está pronta. Mas a gente sabe, quem é do mercado, que não é bem assim. Tem um buraco muito mais embaixo, aí você já viu. Qualquer tipo de obra, para qualquer tipo de empreendimento, principalmente lá na gringa, quem é da área sabe, o planejamento é a principal etapa de qualquer empreendimento, seja pequeno, seja grande.
E é no projeto que grande parte do planejamento é concebido. O memorial descritivo, como fazer, a orientação solar, qual isolamento usar, qual tinta, qual abertura fazer, em que lado, se vai ser ventilação cruzada, se vai ser a orientação sul, norte, oeste, leste. Gente, tem uma infinidade de definições, de diretrizes que no projeto é que se define. Então, não pode-se suprimir o projeto. E é o principal erro do mercado hoje. Tá? E qual é o segundo maior erro do mercado hoje da construção em containers? A própria execução. Essas empresas que eu estou dizendo e alguns profissionais, eles não estão preocupados com qualidade. Eles estão brigando em preço. Se você for ali em Itajaí, eu posso falar com propriedade, porque Itajaí eu já penei com algumas empresas lá, e é assim, uma brigando com a outra por causa de preço. E aí quem fica na desvantagem? O cliente, o arquiteto, que vai ter ali o seu projeto executado de uma forma muito ruim, o cliente que vai ficar pé da vida porque ele acha que o container é uma obra modular e que deve ser feita pré-fabricada, que é uma coisa com muito menos dor de cabeça, e ele está certo. Só que o que a gente vê no mercado aí é exatamente o contrário, com pouquíssimas e raras exceções, e esses eu posso contar aí com boca cheia, que eu sei identificar e eu sei eles estão do meu lado, trabalham comigo, e é isso que eu busco enquanto parceiros que estão ao meu lado, pessoas que trabalham com qualidade, compromisso, garantia. E o que se vê aí no mercado é o segundo grande erro, é a falta de qualidade na construção, tá? Na execução. Bem, e o terceiro maior erro? Esse, quem já fez aí, quem já esteve comigo nas minhas aulas e tudo mais, sabe de cor também. Gente, a escolha errada dos containers. Não adianta, vamos formar um cenário. Não adianta você ter o melhor projeto, você ter o melhor material de acabamento, você ter o melhor executor, a melhor empresa. Se você tiver um container em mau estado de conservação, um container sucateado, você nunca vai ter uma obra 100%, por mais que você tenha um projeto bom, um material bom e uma execução boa. Então, o container, gente, ele é o sistema da casa, ele é a estrutura da casa. Você já imaginou uma casa de um alto padrão, como a gente tem feito aqui, dezenas, e na sua fachada você tem lá um container todo amassado, sucateado? Ele pode ter sido bem pintado, tirado da corrosão, mas ele está com um aspecto ruim. E eu, como sou arquiteto, sou suspeito para falar, mas o design, a aparência, a estética é muito importante para mim. E para os clientes eu posso te falar de boca cheia, que é importante também. Se não é bom para mim, não é bom para eles, né? Então vamos ser justos. E esse é o terceiro e maior erro aí que eu encontro, que eu acredito ser aí no mercado hoje do Brasil. E se você não cometer esses erros, olha só o que eu vou te falar. Se você não cometer esses erros, você já sai na frente de mais de 50% do mercado atuante hoje na arquitetura em containers. Você quer que eu repita? Porque isso é muito forte. Se você não cometer esses erros que grande parte dos players cometem hoje, você já está na frente de grande parte, da maioria, de mais de 50% dos players que estão aí. Olha que notícia boa, olha que notícia animadora. Então, agora eu vou te falar como você vai fazer o passo a passo, o método que vai te ensinar a trabalhar de uma forma de qualidade, de uma forma que vai encantar, de uma forma sustentável, que vai te parametrizar e te alinhar com a boa arquitetura em containers. E o meu método, eu estruturei ele em 6 pilares. 6 pilares principais. E eles se autoalimentam, eles se retroalimentam. Eles funcionam de uma maneira que um complementa o outro, e vocês vão entender já já o que eu estou falando. O primeiro pilar deles, que eu vou te falar, é a capacitação. Por que capacitação? Imagina comigo, você é um arquiteto e tal, recém-formado, um arquiteto já aí que está com alguns anos ou com longos anos de estrada, você quer começar a trabalhar na arquitetura em containers. Qual o primeiro passo? É se capacitar, concorda?
Você tem que aprender como funciona a arquitetura em containers, o sistema construtivo em containers, antes de se aventurar. Para você não queimar o seu nome, não deixar seu cliente pé da vida, né? Não gastar o dinheiro, não ter prejuízo. Então você tem que se capacitar. Você tem que se capacitar, tem que aprender a projetar, saber como um container se comporta, como é feito as aberturas, o que deve ser feito de reforço estrutural, quais as dimensões que esses reforços estruturais tomam do seu projeto, que tipo de tinta é melhor, enfim, para você fazer um bom memorial descritivo. Soluções de projeto. Você tem que aprender a projetar em containers. Tem que entender do assunto. E outra coisa, você tem que aprender a executar também. Não que você vai colocar a mão na massa e fazer a serralheria lá você mesmo, você vai pegar o pincel, a pistola, vai começar a pintar o container. Não é isso. O que eu estou querendo te falar é que você tem que aprender a fazer para você não deixar que te passe para trás ou que te venda um gato por lebre. Certo? Você tem que saber como é feita uma serralheria, como é feito um reforço estrutural, como é que o container se comporta, como é que é uma boa tinta, se é uma tinta térmica, se não é, como é que é feito o transporte dos containers sem que haja avarias estruturais internamente, quando você já tem um drywall, por exemplo, pronto, se você pode transportar o container com as esquadrias ou não, se você pode transportar os containers semi-prontos ou você tem que acabar eles no site, no terreno do cliente. São várias coisas que você precisa aprender para você fazer um bom projeto, para você fazer um bom trabalho e crescer. E aí, gente, na capacitação, que é o primeiro pilar, já tem um item muito importante, que é as redes sociais. A partir do momento que você decidiu entrar neste ramo, e não é só nesse ramo não, tá, gente? Mais pra frente a gente fala isso que é mais complexo um pouquinho, é papo pra noite inteira. Mas as redes sociais são muito importantes e nesse caso, na capacitação, se você já está fazendo um curso, se você está participando de uma palestra, já começa, já grita para o mundo que você está empenhado em trabalhar com arquitetura em containers. Começa daí a sua exposição. Esse é um dos grandes uma das grandes dicas sobre arquitetura em containers. Como ela é muito plástica, tem uma mídia espontânea muito forte, você tem que explorar as redes sociais o quanto você puder, tá? E vou falar mais disso, tá? Não se preocupem. O segundo pilar, nós falamos aqui da capacitação. Você tem que aprender como funciona o sistema construtivo. O segundo pilar é fazer um bom projeto. E o que é um bom projeto? O bom projeto ele tem que ser um projeto sustentável, ele tem que ser um projeto conceitual, estiloso, carregado de design. Não tem dessa de que o container é uma caixa fechada, uma lata de sardinha, que ele tem que ser quadradão daquele jeito. Quem conhece os meus projetos sabe que existe um estilo, existe ali uma assinatura que é possível de você fazer. E uma das coisas muito importantes também, você tem que casar o programa que o seu cliente tem com o budget que ele tem. É o dinheiro que ele tem para investir com o programa que você tem que desenvolver. Às vezes você faz uma obra linda, maravilhosa, um projeto lindo, maravilhoso, mas não cabe no bolso do cliente. Aí é aquele famoso elefante branco que ele nunca vai ser executado. Ou se for executado, o seu cliente vai ficar pé da vida porque ele vai gastar muito mais do que ele pretendia. Ou, quando for fazer a execução, o executor vai apresentar uma conta que não vai fechar com o projeto que você tinha. Tá? Bem, diretrizes de ecoeficiência, um projeto sustentável, como eu já disse, isso é obrigatório. Aqui no estúdio, nós não concebemos mais um projeto que não tenha diretrizes de sustentabilidade, como fotovoltaica, captação de água de chuva, materiais reciclados, materiais recicláveis, uma obra limpa, seca, o mínimo uso de materiais recursos naturais como água, areia, cimento, enfim. Gente, temos que fazer um bom projeto, um projeto que tenha um bom isolamento acústico, um bom isolamento térmico. Nós temos que trabalhar com um projeto inovador, com um projeto versátil, com um projeto com uma marcenaria inteligente. Não é só conceber a casca do projeto, a volumetria da sua edificação. O container, ele é uma obra pré-fabricada, modular, então ela tem que vir o máximo pronta e nós temos que trabalhar a marcenaria inteligente. Cada centímetro quadrado nas tiny houses é importante, são importantes e a marcenaria inteligente nos propicia garantir o uso de cada centímetro quadrado do seu container.
Tá ok? Bem, a materialidade conta muito e é no projeto que a gente olha. E uma coisa que vocês vão gostar de escutar. Um bom projeto, sabe o que acontece? Ele economiza na obra. Ele economiza no bolso do seu cliente. Ele te planeja, ele te dá uma previsibilidade de etapas de cronograma, enfim, ele te planeja toda a obra. E um bom projeto, ok, você precisa de um único projeto para começar a girar essa roda. E se você não tem esse único projeto, não se assuste não. Hoje, você tem algumas maneiras de angariar esse primeiro projeto em containers. Agora, vamos para o pilar número 3, que é fazer uma execução com qualidade. Olha aqui, eu já falei da capacitação, eu já falei de um bom projeto e eu já falei agora de uma boa execução. Um é complementar do outro. Não adianta eu fazer um bom projeto se eu não tiver uma boa execução. Não significa que eu vou fazer a execução, vou ser o responsável pela execução. Eu, por exemplo, Felipe, eu não executo mais as obras, eu já executei. E hoje eu acredito que quem deve executar as obras são empresas especializadas, empresas que têm uma infraestrutura, empresas que têm mão de obra, empresas que têm ferramentas, empresas que tenham um galpão, um ambiente controlado. Então, significa que eu vou virar as costas na hora que eu entregar o projeto para o cliente e falar assim, se vira, agora beleza, vai executar, vai no mercado e encontre um bom executor? Não. Eu vou deixar o meu cliente órfão se eu fizer isso. Então, eu tenho que certificar, que garantir que uma boa obra vai ser feita. Isso faz parte do meu trabalho. Porque se o meu projeto vai ser mal executado, para mim fica ruim. Porque o meu projeto vai estar ruim e o cliente ele vai ficar insatisfeito com o processo todo. Eu atingi o meu objetivo? Não. Porque um dos meus objetivos, que é o próximo, e um dos pilares, é o cliente satisfeito. O cliente é uma das pessoas, é um dos pilares mais importantes do meu método. O cliente satisfeito, ele vai multiplicar o seu nome, ele vai te colocar lá em cima, com a régua lá em cima. Ele vai te falar no boca a boca, ele vai mostrar o seu trabalho para outras pessoas, ele vai te gabaritar. Você vai ter um depoimento de uma pessoa, de um trabalho, uma referência real. Por isso ele é tão importante. Zele do seu cliente. E para que isso aconteça, você tem que ter, primeiro, você tem que saber o que você está fazendo, pilar número 1. Você tem que fazer um bom projeto, pilar número 2. Você tem que garantir uma boa obra, pilar número 3. Pilar número 4 é natural que seja um cliente satisfeito. Tá? Tem várias questões que eu posso falar aqui de um cliente satisfeito. Ele vai ter uma obra em 1/3 do tempo, o dinheiro dele vai retornar mais rápido, seja ele um investidor ou não. Ele vai ter previsibilidade orçamentária. Ele vai comprar uma casa em containers ou uma lanchonete, assim como se compra um carro. Ele vai saber, vai custar 100 mil, eu vou pagar aqui, tal, tal e tal. Acabou. Não tem aqueles pesadelos de obra aí que ia custar 100 mil, custou 200 no final. É sempre assim na alvenaria convencional e quem trabalha com isso está careca de saber. Até quem não trabalha sabe disso. Que em alvenaria convencional ou outros sistemas construtivos acontece isso. Choveu, parou. Fez sol demais, parou. É assim, gente. Então, o cliente satisfeito, ele é um resultado natural se você fizer o método bem feito. E ele é muito importante. O quinto pilar, e eu até fico feliz de falar dele, porque esse é um dos pilares mais importantes do meu método. Foi através desse cara aqui que eu tive um crescimento e tenho um crescimento muito acima da média de mercado, graças a Deus, que são as redes sociais. Gente, um dos pilares que eu encho a boca para falar, mas pensa comigo aqui, as redes sociais, pensa o quanto as redes sociais estão presentes na sua vida e na vida das pessoas na sua volta. Pensa comigo. Perceba a quantidade de arquitetos e profissionais que já têm uma presença digital e analisa o quanto eles estão conquistando novos clientes, novos mercados, market share. Pensa o quanto eles estão fazendo sucesso.
Veja como todo mundo está com a atenção tão voltada para as mídias sociais, para as redes sociais, para o telefone. Ninguém desgruda do telefone hoje em dia. Você já pensou nisso? E hoje, todo mundo tem um celular na mão o tempo todo. E a maneira mais direta de se comunicar com o seu cliente, com o seu público, é pelas redes sociais. Quem não entendeu isso ainda, está ficando para trás. Gente, as redes sociais, não só para arquitetos, dentistas, engenheiros, profissionais de estética, qualquer um, vocês, todo mundo que entende desse mercado sabe o poder que as redes sociais têm. E quando a gente fala de container, de arquitetura modular, nós somos privilegiados, porque esse é um sistema construtivo que ele é envolvente, ele é cativante, ele atrai olhares, ele atrai atenção, ele atrai clientes. Então nós temos que explorar a rede social em todos os seus âmbitos, seja na capacitação, seja na etapa de projeto, seja numa live que você estiver fazendo com o seu cliente, numa live para os seus seguidores, seja um call, um hangout, você tem que explorar, seja na obra, seja ali num detalhe construtivo que você está fazendo, você tem que explorar as redes sociais. É esse o pulo do gato. É isso que eu quero que você entenda. A rede social, ela está impregnada em todas as etapas, todos os pilares do método. Então, isso eu vou falar de forma muito detalhada para vocês e com muita frequência, porque isso é uma dos carros-chefe desse método que eu criei e que me fez chegar até aqui juntamente com o meu trabalho. E o sexto pilar, e não menos importante, tem muito a ver comigo também. É o mindset empreendedor, é o estilo de vida. Gente, eu tenho uma rotina diária que me traz equilíbrio. Quem me acompanha também sabe. Ele me traz o equilíbrio para ter foco, para ter criatividade, resiliência, para ter tranquilidade para resolver os problemas do dia a dia. Ele me dá tranquilidade e foco para fazer o meu planejamento, para analisar o meu negócio, que caminho seguir, que caminho não seguir. Eu tenho que ter essa tranquilidade, esse equilíbrio como pessoa para fazer o meu negócio prosperar, para eu buscar cada vez mais me capacitar. Se eu entrar num funil, num redemoinho de cada vez trabalhar e não tiver tempo para pensar o meu negócio, está errado. Porque aí eu vou virar uma máquina e a máquina ali ela não pensa no planejamento estratégico e eu começo a virar um operacional e isso não é bom para a saúde do meu negócio. Eu não vou crescer, se eu crescer eu não vou saber para que lado que eu vou e se eu não sei qual caminho serve, qualquer caminho serve. E aí isso não é bom, né? E um dos responsáveis, isso é muito particular meu, tá? Um dos responsáveis pelo meu equilíbrio é a endorfina. Então, eu estou te falando o meu exemplo. Cada um tem uma endorfina que te faz melhor. A minha é ir para a praia, correr, fazer esporte. Qual que é a sua? Tá? Então, eu te pergunto, qual é a sua endorfina? O que te dá equilíbrio? O que te dá paz? Porque a gente precisa equilibrar o nosso dia a dia para a gente evoluir. E é isso que o sexto pilar do meu método fala. Tá ok? Bem, quando você está fazendo coisas fora escritório, fora estúdio, fora trabalho, gente, no meu caso, funcionou e muito. Postem isso, divulguem isso. Gente, as pessoas gostam de falar com pessoas, as pessoas gostam de seguir pessoas. E aí, no meu caso, e aí eu falo que deu certo para mim, vocês analisem o caso de vocês, deu certo e eu sugiro fortemente que vocês passem a humanizar mais o perfil profissional de vocês no Instagram ou qualquer seja a rede social que vocês utilizem. Coloque a sua cara, faça vídeos, mostre o seu dia a dia, mostra você se capacitando, mostra você se projetando, fazendo uma etapa, um corte, executando, com o cliente feliz, mostra um depoimento do seu cliente. E aí, gente, se vocês fizerem esses 6 passos, esses 6 pilares, se vocês utilizarem esse método, vocês vão se tornar imbatíveis. Eu não tenho dúvida disso.
Eu sou muito certo de que esse método, se for bem aplicado, se você escutar o meu conselho, você vai ser imbatível. É claro que nada é uma fórmula mágica. Eu não estou aqui querendo te ensinar um estalo de dedo e você, pronto, já é uma referência, já é uma autoridade. É tudo muito simples, mas é tudo muito difícil. Você tem que se empenhar. O seu resultado é diretamente proporcional ao seu esforço, à sua dedicação. E por isso mesmo que eu digo, você pode transformar a sua realidade assim como eu transformei a minha. E quanto mais gente boa fazer a boa arquitetura, quanto mais profissionais trabalharem de forma correta, mais o nosso sistema vai propagar, vai ser fomentado. E isso vai ser bom, você sabe para quem? Para você, para mim, para o cliente, para a economia, para todo mundo. O nosso sistema é um sistema sustentável. Você sabia que 65% de todo o resíduo sólido do Brasil, das grandes cidades, obviamente, são provenientes da construção civil? Olha a nossa responsabilidade, pessoal. Nós, como arquitetos profissionais da área da construção civil, nós somos diretamente responsáveis por esse absurdo. E aí eu te chamo para se juntar a mim, para se juntar ao rol de pessoas que trabalham de forma limpa, de forma sustentável, de forma eficiente no mercado da construção civil. Eu quero transformar esse mercado e você é parte fundamental disso, porque eu sozinho não consigo, as pessoas que já fazem bom trabalho são pessoas que juntas, se nós unirmos, nós vamos sim conseguir fazer a diferença e fomentar esse projeto, esse sistema construtivo que hoje está só a ponta do iceberg para fora da água. Tá? Eu costumo dizer, gente, que a arquitetura em containers não é uma construção, ela é uma montagem, porque nós não temos aquela... A construção é uma coisa que remete a obra, a barulho, a sujeira, a desperdício, e nós fazemos assim como uma montadora de um carro, é tudo pré-fabricado, é tudo modular, as obras já vêm, os módulos já vêm semi-prontos para serem instalados, o desperdício é mínimo. Os kits que a gente coloca, que a gente prevê, já são projetados para não haverem sobras. Então isso é o que há de mais eficiente no mercado da construção civil e nós temos capacidade de utilizar isso aqui. Foi exatamente por isso, gente, que eu criei o curso A Fórmula da Arquitetura em Containers. E eu hoje estou abrindo as inscrições para a versão 2.0 desse curso. É o curso que está muito completo, recheado de novidades. E no meu curso eu vou te ensinar passo a passo como conquistar clientes para o seu negócio em containers utilizando as redes sociais. Eu vou te ensinar a projetar, a planejar, a entregar uma obra com excelência, uma obra com qualidade em todos os detalhes. Eu vou te ensinar a se destacar no mercado e conquistar autoridade na sua cidade, na sua região, no Brasil e quem sabe no mundo. Eu mesmo já fiz um curso fora, no Chile, já tem gente querendo que eu vá para a Argentina. Gente, o céu é o limite, isso pode acontecer com você mesmo. Aconteceu comigo há 1 ano e meio atrás, eu estava começando o meu estúdio, olha onde eu estou hoje. É possível de se fazer e eu estou te ensinando o caminho das pedras. Bem, o curso são 15 módulos, tá? Eu vou te falar cada um deles. O primeiro deles é a introdução. O segundo módulo é o planejamento. E o planejamento vem junto com o terceiro módulo, que é projeto. Eles andam aí muito unidos. Desculpa. O módulo 4 ao módulo 13 é toda a parte técnica. Seleção, logística, transporte, fundação, infraestrutura do terreno, serralheria, telhado, impermeabilização, pintura, instalações elétricas, hidrossanitária, isolamento termoacústico, acabamentos, revestimentos, esquadrias, reforços estruturais que muita gente não faz, manutenção, enfim, tem toda a parte técnica, o passo a passo como você fazer. E já no módulo 14, eu entro para te ensinar
como conquistar os seus primeiros clientes usando as redes sociais. Esse é um módulo novo, quentíssimo, que vai ligar uma chavinha na sua cabeça e fazer você começar a angariar novos clientes. E aí o módulo 15, fechando o caminho para se virar referência no mercado da arquitetura e construção em containers. Bem, o curso, vale dizer, ele é online, e isso é incrível porque você pode assisti-lo quantas vezes quiser e de onde você quiser, basta ter um acesso à internet. Isso é fantástico. Você vai poder tirar todas as suas dúvidas na plataforma e mais. Além de todo o conteúdo do curso, você ainda vai receber alguns bônus. E o primeiro deles é um e-book. O e-book é um material bem completo, com muita informação técnica, né, muito texto explicativo, e aonde você vai poder tirar todas as suas dúvidas, né, levar para a cama para ler, estudar, enfim. E o segundo bônus é um bônus muito especial. É o projeto completo da Casa Brise, que é a casa que eu moro, que eu mesmo projetei e construí, foi o meu laboratório e eu tenho um carinho enorme por ela. Só que vale falar que esse bônus que eu estou te dando, o bônus 2, a Casa Brise, só esse projeto vale no mercado R$10.000 se eu fosse vendê-lo. Um projeto desse mesmo tamanho aqui no estúdio nós cobramos este valor. Todo esse conteúdo e acompanhamento é resultado de mais de 10 anos de experiência, seja na construção sustentável, seja na construção em containers, ou seja na execução de obras. Tá? E eu estruturei e organizei o programa para que você possa ter acesso a tudo isso sem levar o tempo que eu levei, gastar a energia que eu gastei e investir o dinheiro que eu investi. É um atalho, gente. Quem dera eu tivesse tido isso quando eu comecei. E quanto que vai custar? Bem, como eu disse, só o projeto da Casa Brise vale R$10.000. Mas eu não vou te cobrar R$10.000. Eu não vou te cobrar nem a metade disso. O investimento para se inscrever no meu curso online, a Fórmula da Arquitetura em Containers, é de apenas 12 vezes de R$146. Minha equipe colocou agora aqui no chat o link para você fazer a sua inscrição hoje. Numa boa, gente, isso não é nada. Um único projeto que você pegar com esse método, você paga esse curso. E você vai se transformar numa referência. E olha só, você me conhece e sabe que eu sou um profissional comprometido. Então, as vagas são limitadas, porque eu quero dar atenção a todo mundo. Então, se você estiver interessado, faça a sua inscrição ainda hoje e garanta a sua vaga, porque assim que essas vagas se esgotarem, a gente fecha o carrinho, a gente fecha a inscrição. E isso, gente, você vai sair com um empurrão na frente de todo mundo, de toda a sua concorrência e, com certeza, você vai fazer diferença no mercado, você vai se tornar, você vai ganhar autoridade na sua cidade, na sua região, aplicando esse método como eu te ensinei, como eu posso te ensinar. Mas eu sei que talvez você fique receoso, se você não me conhecer, se você está me vendo aqui hoje pela primeira vez. Então, gente, fique tranquilo. Eu estou tão tranquilo com relação ao potencial deste método para transformar o seu negócio e a sua vida, que eu estou te dando 7 dias de garantia. Se você assistir, se você comprou o curso e não ficou satisfeito, viu que não atingiu o objetivo, eu te devolvo o dinheiro. 100% do seu recurso, do seu investimento. Então, pode se inscrever, pode fazer a mentoria, pode testar, e se você não ficou satisfeito, eu te devolvo. Simples assim. Este é o meu compromisso. Essa é a minha certeza que você pode fazer a diferença utilizando o método que eu te expliquei e que está no curso A Fórmula da Arquitetura 2.0. Eu acho que se você chegou até aqui, se você está interessado, faça a sua inscrição ainda hoje. E olha só, antes de ir para as dúvidas, eu quero te dar um último e importante recado. Agora, se você ficou até aqui comigo, é porque você está interessado. Então vamos lá, você tem 3 opções a partir de agora. Você pode não fazer nada e ficar na mesma,
assistir os seus concorrentes, os seus colegas passarem na sua frente, se destacarem, virarem arquitetos de vanguarda. Você pode tentar sozinho e demorar o tempo que eu demorei, gastar o dinheiro que eu gastei, a energia que eu gastei, e ainda assim pode ser que você gaste muito mais. Sem contar a paciência do seu cliente, sem contar a sua paciência, né, a sua qualidade de vida, porque não é fácil. E você tem a terceira opção, que é se inscrever, aprender com quem já trilhou o caminho e vai te deixar muito na frente dos seus concorrentes. Você vai atalhar um caminho e tanto nesses longos anos que eu estive à frente aí de muita pesquisa, de muitos projetos na arquitetura em containers. Bem, eu fiz tudo que eu podia para facilitar e agora é com você. Então eu te espero do lado de cá. Vem, faça a sua inscrição, vamos para a mentoria e vamos fazer um time de pessoas que vão construir o futuro. Tchau, tchau e muito obrigado pela presença. Um abraço.